As leituras desse final de semana utiliza para nós a imagem de uma vinha, justamente para falar daqueles que aceitam os desafios de se colocar a serviço dos outros. Portanto, desses Deus exige frutos de amor. Desses Deus exige frutos de paz, de justiça, de bondade, de misericórdia. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Isaías. O profeta Isaías, ele começa a falar da sua experiência, ou melhor, ele começa a reproduzir tudo aquilo que Deus havia colocado no seu coração, mais ou menos no século 8 antes de Cristo. Portanto, a pregação de Isaías faz parte dos acontecimentos do dia a dia. Mas para entender bem o que o profeta Isaías quer nos dizer nessa primeira leitura, nós precisamos voltar um pouquinho na história. E isso se dá em duas etapas. Num primeiro momento, tudo parece estar muito calmo. No entanto, o profeta começa a olhar a atitude do povo com um olhar crítico. E ele detecta no meio do povo uma injustiça disfarçada, em que os poderosos exploram os mais fracos, e uma série de corrupção que se alastrava no meio do povo. Gente, isso no século 8 antes de Cristo, parece que a história se repete. Aqueles que são chamados por Deus são capazes de perceber que algo não vai bem. A injustiça disfarçada, a corrupção que se alastra de forma assustadora. E os que mais são prejudicados por isso são os mais pobres. Mas o profeta detecta isso no século 8 a.C., algo que é de dar nojo. As mulheres finas de Jerusalém começaram a esbanjar-se em luxo, em coisas fúteis. Começaram a gastar o dinheiro, muitas vezes, fruto da exploração dos mais pobres, com coisas fúteis, com coisas que não tinham sentido. Dá até a impressão que nós estamos vivendo também isso hoje. Há pouco tempo atrás, eu vi que uma socialite preparou uma festa para uma cachorrinha que gastou nessa festa quase 200 mil reais. A história parece que se repete. Gastavam aquilo que foi fruto do trabalho, muitas vezes escravo dos outros, com coisas fúteis. Em se tratando da religião, era pior ainda. Muitas práticas de piedade, muitas práticas de caridade, no entanto, não passavam de uma grande mentira, de uma grande falsidade. Eram vazias. Não havia uma mudança de vida na prática da caridade. Não havia uma mudança de vida na prática da misericórdia. Havia sim um desejo de comprar a Deus. Eu pratico tudo isso e Deus é obrigado a dar a minha bênção. A bênção acontece na nossa vida, meus irmãos, quando as práticas cessam, quando o que fala é o coração. É dentro do coração que Deus sabe o que se passa. Nós podemos viver uma vida inteira passando por boas pessoas, mas lá o nosso coração ainda continua fervilhando, continua borbulhando de ódio contra o outro, continua fervilhando de rancor, de mágoa. E essa mágoa, São Francisco tanto combatia. Onde houver ofensa, que eu seja capaz de levar algo que sane essa ofensa. Onde houver desejo de vingança, que eu seja capaz de levar a paz. Portanto, a religião na época do profeta Isaías era algo superficial, não atingia o coração das pessoas. E isso se agrava lá no versículo 21. Não é o texto que foi proposto por hoje. Ele diz que Israel
deixou de ser aquela esposa fiel para se tornar uma prostituta. Diz o profeta no versículo 21 do capítulo 1. Em outras palavras, a vinha que foi cuidada por Deus, a vinha que foi agraciada por Deus, ela não está produzindo frutos saborosos, ela está produzindo frutos amargos. Aí nós temos esse texto da primeira leitura de hoje, o cântico da vinha do Senhor. Nós sabemos que na cultura judaica, a vinha é símbolo de amor. Portanto, Isaías vai utilizar desse símbolo de amor como recurso para transmitir uma mensagem que o próprio Deus havia lhe confiado. Então ele vai descrevendo os trabalhos de cultivo dessa vinha, o cuidado, o carinho que Deus plantou essa vinha. E Deus, quando planta uma vinha, Ele espera que essa vinha produza frutos saborosos. Vinha que produz frutos amargos não serve. Árvore que só sabe produzir frutos amargos não serve. E isso se reflete na nossa vida. Deus nos plantou nesse jardim que se chama mundo, para que nós possamos produzir frutos bons, meus irmãos. Não só produzir frutos. O que agrada a Deus não é uma árvore cheia de frutos. Talvez a gente produza um fruto só ao longo de toda a nossa vida, e esse fruto é tão saboroso que é capaz de contagiar uma família inteira. Mas nós também podemos produzir muitos frutos amargos. Diante dos outros estamos produzindo, mas diante de Deus os frutos estão amargos. De repente, esse cântico da primeira leitura se transforma numa queixa, onde ele vem dizer que essa vinha é a casa de Israel, e todos os habitantes de Judá são essa plantação. E dessa vinha Deus esperava, versículo 7, frutos de justiça. Olha só que interessante, gente. Nessa primeira leitura, Deus é o vinhadeiro. É Deus quem planta essa vinha. Israel é a vinha. Foi Deus quem a trouxe de longe, lá da escravidão do Egito. E essas videiras escolhidas, Deus a plantou numa terra fértil, ou seja, plantou em Canaã, para que ela pudesse produzir frutos bons. E ele removeu dessa terra, removeu de Canaã todas as pedras, para que essa videira pudesse dar frutos, ou seja, removeu todos os povos que ali viviam, que não pertenciam ao povo de Deus. E como é que Israel responde a esse carinho, a esse afago de Deus? Deus esperava que esse povo produzisse frutos de justiça. Deus esperava que esse povo produzisse frutos de respeito, e nada aconteceu. Aí o profeta vem dizer que Deus se prepara para abandonar essa vinha ingrata, essa vinha infiel. Portanto, o amor de Deus para conosco, meus irmãos, é para que nós nos transformemos, para que esse amor possa transformar a nossa vida, para que nós aprendamos a amar os outros. São Francisco, ao longo de toda a sua vida, ele dizia o seguinte: o amor não é amado. Ou seja, Deus nos ama com um amor incondicional, e nós não temos a ousadia de retribuir esse amor, produzindo frutos bons na nossa vida. Há 50 anos, as paredes dessa paróquia começaram a ser erguidas com muito suor, com muito carinho. No meio nosso existem pessoas que ajudaram a carregar as primeiras tábuas para que essa igreja pudesse ficar bonita como ela está hoje. Mas não tem sentido nenhum só as paredes dessa igreja. O que faz de fato o reino de Deus acontecer é o que está dentro dessa igreja, é a vida de cada um de nós. E quando essa vida é vivida no amor, quando essa vida é vivida na solidariedade, quando essa vida é vivida na doação ao próximo, essa igreja vai crescendo, essa igreja
vai produzindo frutos. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a continuar mais 50 anos semeando esse amor que Jesus Cristo tanto desejou que acontecesse no nosso meio. Esse amor que não é amado pelo mundo, mas na pessoa de Francisco nós encontramos a expressão máxima desse amor. Um homem que se doa, um homem que anula toda a sua vida para que o outro pudesse ao menos conhecer Jesus Cristo. Essa é a missão nossa, caríssimos irmãos. Que essa festa de São Francisco de Assis possa reacender dentro de nós o desejo de estar cada vez mais a serviço dos outros. O mundo precisa de mais franciscos. O mundo precisa de mais homens e mulheres que façam da sua vida uma vida de amor, uma vida de doação. O mundo precisa de cada um de nós. Se hoje nós viemos festejar São Francisco, nós não podemos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos por aquela porta. Lá fora, uma plantação inteira de vinho, uma vinha inteira, está nos esperando para que nós possamos adubar essa vinha, para que ela possa produzir frutos bons. Peçamos então que Deus nos dê essa graça, a começar por essas crianças que estão aqui diante do altar. Essas crianças são pequenas mudas de uvas, que vai produzir frutos de acordo com o testemunho de cada pai, de cada mãe que está aqui. Não permita que seus filhos produzam frutos amargos. Não permita que essas crianças deixem se contaminar pelas coisas do mundo e produzam frutos de acordo com a necessidade do mundo. Permita que elas produzam frutos de amor. E para que elas possam produzir frutos de amor, permita que esse amor que o mundo não ama entre e more definitivamente dentro da casa de cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em